Ah, ok, não. Só para ver se eu não estava na aula, desculpa. Não, eu estou vendo aqui que você está. Agora sim, já estou vendo as pessoas. Ainda está faltando alguém, mas nós vamos seguir, tá? Estamos gravando hoje a segunda parte do módulo 2, Teoria Psicanalítica 1, com abordagem freudiana. Pessoal, nós começamos a treinar o mergulho. Agora nós vamos mergulhar. É muita informação? Sim, muita informação. Nós vamos mergulhar nas profundezas da mente humana em busca do entendimento pessoal e profissional dessa maravilhosa missão que é a psicanálise. Vamos encontrar num mundo inimaginável de conteúdos humanos para que a gente possa adquirir a prática, a habilidade de ouvir, 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 sem julgamentos e sem preconceitos. Nós vamos levar alguns sustos. Nós vamos encontrar situações que mexem muito com os valores que foram incutidos em toda a nossa vida, de toda a nossa educação, de toda a nossa formação. E muita coisa talvez possa até conflitar. Alguns até podem se escandalizar com o que nós vamos mostrar. Mas é o que está dentro do ser humano. Nós vamos buscar isto. Desenvolveremos nesses 24 meses, 26 meses pela frente, a sabedoria para entender que tudo que acontece com as pessoas e conosco é 100% humano. Nós estamos parados falando um pouquinho do narcisismo. Aí está uma figura clássica de narcisismo, aquelas pessoas se acham onipotentes. Tem aquele narcisista que ele diz assim, eu me basto, não preciso de mais ninguém, tanto homem como mulher. Nessa figura que está falando aí, I am a God. Eu sou Deus. A atitude narcisista são encontradas em muitas pessoas que sofrem de outras perturbações. Por exemplo, homossexuais, por sua natureza, são narcísicos. Quando nós chegarmos lá em sexologia, nós vamos entender o porquê esse narcisismo, para que a gente possa respeitar também homossexuais, tanto feminino como masculino, que é uma condição humana. Então, em homossexuais afigurou-se provável que uma localização da libido que merecesse ser descrita como narcisismo, talvez estivesse presente em muito maior extensão, podendo mesmo reivindicar um lugar no curso regular do desenvolvimento sexual humano. E a sexualidade que está sempre provocando pulsões e produzindo a libido para alcançar o seu prazer. Então, a libido dos instintos, instintual libido. Libido dos instintos autopreservativos. Ela foi descrita como libido narcísica e reconheceu-se que um elevado grau desse auto-amor constituía o estado de coisas primário e normal. A fórmula primitiva estabelecida para as neuroses de transferência, consequentemente, exigia ser modificada, porém, embora não corrigida. E nós vamos modificando com o passar do tempo, à medida que nós vamos adquirindo mais maturidade e vivendo novas experiências. Libido. Deixa eu voltar lá. Mas era melhor, em vez de falar de conflito entre instintos sexuais e instintos do ego, falar de um conflito entre libido de objeto e libido do ego. De vez que era a mesma natureza desses instintos,
conflito entre as catexias do objeto e o ego. Lá vem mais uma palavra na catexia, né? Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma abordagem mais profunda sobre o que é a catexia. Catexia do objeto e catexia do ego, para a gente aprender a fazer essa diferenciação. Uma criança recém-nascida ainda não distingue o seu ego do mundo externo. Não existe o mundo externo para a criança, existe o corpo dele, o corpo da criança e a mãe. Então, ela não faz essa distinção como fonte às sensações que fluem sobre ela. Aprende gradativamente a fazê-lo, reagindo a diversos estímulos motores, reflexos. A criança deve ficar fortemente impressionada pelo fato de certas fontes de excitação que posteriormente identificará como sendo os seus próprios órgãos corporais, poderem provê-la de sensações, e por causa de sensação, ela se diverte, ela tem prazer com o corpo dela, a qualquer momento. Ao passo que, de tempos em tempos, outras fontes lhe fogem, entre as quais se destaca a mais desejada de todas, o seio da mãe, só reaparecendo como resultado dos seus gritos de socorro, quando ela chora, ela quer o peito. E aí vem a fase do desenvolvimento libidinal, onde zonas eróticas começam a se manifestar em toda a extensão do corpo. Qualquer zona da pele pode servir de zona erógena. Apesar de existirem zonas erógenas de eleição, algumas pessoas, em determinados pontos, é mais erotizado. Assim, existem as fases: oral, anal, fálica, latência. E a seguir, o despertar da definição da sexualidade, que se inicia no final da puberdade. A libido já é o quanto de energia excitada, libido é a quantidade de energia produzida em busca da realização do prazer. E é focalizada num objeto, numa pessoa, em qualquer coisa. Precisa ter libido. E aí, já desde a terra infância, também começa a acontecer, a gente passa por recalques. Enquanto alguém tiver uma imagem de si próprio, ficará magoado. Essas duas figuras aí, uma olhando para a figura da outra com desprezo. Essa é uma das infelicidades da vida. É a imagem de si mesmo que cada um ha construído. Se a pessoa estivesse totalmente livre de imagens, não seria afetada nem pelas ofensas, nem pela adulação. Aí poderão perguntar, mas o cego de nascença, ele constrói imagens auditivas? Ele tem a percepção sensorial sinestésica? Ele sente, ele cheira? O recalcamento provoca uma ruptura entre o afeto e a ideia a qual ele pertence. E cada um deles possam ser vicissitudes diversas. E aí temos que diferenciar recalque de repressão. A palavra repressão, vou marcar a presença da Sabrina. A palavra repressão, de reprimir, significa medidas coercivas para inverter, para rejeitar ou repelir alguém ou alguma coisa. Em francês, o procedimento é chamado de repulsão.
que se aplica às pessoas que querem negar o acesso a um país ou um determinado local. Nós temos exemplos de repressão de várias partes do mundo, repressão social e repressão pessoal. A repressão, portanto, é o processo que visa manter todas as inconscientes ideias que vão surgindo e representações que são criadas relativas à implementação de presumir que, de forma a gerar prazer, afetar o equilíbrio do funcionamento psicológico do indivíduo, para se tornar uma fonte de desprazer. Ora, quando nós reprimimos nossa vontade, nós ficamos com uma sensação de desprazer. Digamos assim, eu estou com vontade imensa de comer chocolate. Mas aí o nosso superego diz assim, não, mas você não pode com chocolate. O chocolate tem muito açúcar. Isso vai fazer com que você tenha problemas de saúde. Isso pode deixar você diabético. E também tem muita caloria, vai engordar. Vem todo esse pensamento na cabeça. Repressão. E aí, aquela libido foi reprimida. Acabou o tesão pelo chocolate. Pode-se entender que é como uma operação psíquica que tende a fazer desaparecer da consciência um conteúdo desagradável, inoportuno, fazer desaparecer uma ideia, ou um afeto. O afeto, eles são involuntários, são as pessoas que jogam afeto para cima de nós. E quando jogam afeto para cima de nós temos algumas reações. Ou reprimimos esse afeto, para não se incomodar com ele na hora, mas ele fica incomodando lá, porque ele não perde a sua energia. E nós temos que nos privar da libido que nós tínhamos para alguma outra coisa. Então, com isso, a mente humana constrói mecanismos de defesas. Os mecanismos de defesa são os diversos tipos de processos psíquicos cuja finalidade consiste em afastar um evento gerador de angústia da percepção consciente. Que interessante. Evento gerador de angústia e de percepção consciente. Então, você não pode comer chocolate, que faz mal. Mas aí você olha ao seu redor, tem chocolate guardado na gaveta. Ninguém está vendo, não tem ninguém em casa agora. Opa, vou aproveitar, vou comer um pedacinho. Mas aí vem mecanismo de defesas, que vão gerar pensamentos. Para você se defender desta pulsão libidinal do prazer de comer o chocolate. Esses mecanismos de defesa são funções do ego, por definição, mas são inconscientes. Porque o ego, ele tem a parte racional dele, e que tá certo que eu vou satisfazer o id, comer um pedacinho de chocolate, mas vai me fazer mal. Então, meu mecanismo de defesa vai recalcar isto. O mecanismo de defesa psicológico, em que determinada pessoa projeta seus próprios pensamentos, chama-se projeção. Por gentileza, quem está com o microfone aberto pode fechar, por favor, abrir somente na hora que for fazer perguntas ou fazer abordagens. Projeção. Mecanismo de defesa psicológico em que determinada pessoa projeta seus próprios pensamentos, motivações, desejos e sentimentos indesejáveis numa ou mais pessoas. É a operação de expulsar os sentimentos ou desejos individuais considerados totalmente inaceitáveis,
muito vergonhosos. A gente fica com vergonha, só no pensamento a gente fica com vergonha. Obscenos e perigosos, atribuindo isso a outra pessoa. Quando nos sentimos maus, ou quando um evento doloroso é de nossa responsabilidade, nós tendemos a projetá-lo no mundo externo, que assumirá as características daquilo que nós não podemos ver em nós. E geralmente nós não nos enxergamos. Para entender esse processo, podemos considerar uma pessoa que tem pensamento de infidelidade durante um relacionamento. E aí, caramba, eu estou aqui num relacionamento com a pessoa que eu amo, mas eu estou pensando numa outra pessoa. Aí ela se julga, ela é até capaz de dar uma brochada naquela hora, porque vai ficar com culpa do seu pensamento. Daí que, na projeção, ao invés de lidar com tais pensamentos indesejáveis de forma consciente, pensamentos que estão dentro de nós, essa figura mostra pensamento saindo, indo para outro lugar, projetando para outro lugar, o indivíduo projeta inconscientemente esses sentimentos no parceiro e começa a acreditar que o outro que tem pensamento de infidelidade constrói fantasias mirabolantes que torturam a mente humana. Ou até mesmo que ele e ela têm outros casos. A projeção psicológica está relacionada com a recusa. É o único mecanismo de defesa mais primitivo que a própria projeção. Como mecanismo de defesa, a projeção psicológica fornece uma função para que a pessoa possa proteger a sua mente consciente de um sentimento que, de outra forma, seria repugnante. E aí, o ego vai ser utilizado de uma estrutura que tem no ser humano, onde se localiza no pré-consciente, e vai racionalizar. Para racionalizar, ele tem seus valores juntos, ele tem experiências de algo acontecido, para saber se será racional fazer uma coisa ou não. Então, racionalização é uma forma de substituir, por boas razões, uma determinada conduta que exige explicações. A racionalização que o ego faz é para convencer o id que não vai fazer o que o id está querendo que seja feito naquela hora, porque não pode. Então o id diz assim, tá calor, vamos liberar total, vamos ficar peladão aí. Aí o ego diz assim, não, mas tem muita gente aqui, não podemos fazer isso. Vai ficar uma situação muito, muito ruim para nós, então nós não vamos fazer isso agora, não. Aí essa conversa vai gerando, porque a racionalização, o ego está ligado com a realidade externa e está lutando com a energia libidinal provocada pela pulsão que vem do id, que quer prazer, quer liberar tudo. Então, racionalização é o processo de achar motivos lógicos para convencer que não se deve fazer tal coisa. Motivos lógicos e racionais, aceitáveis, para pensamentos e ações inaceitáveis, aqueles pensamentos que vêm, é uma luta interna, isto. Uma linguagem interior. Racionalização é o processo através do qual uma pessoa apresenta uma explicação que é logicamente consistente ou eticamente aceitável para uma determinada atitude, para uma ação, para uma ideia, ou para um sentimento que causa angústia.
Usa-se a racionalização para justificar comportamentos, quando, na realidade, as razões para esses atos não são recomendáveis. E aí, o ser humano está sempre justificando. Ele deixa de fazer alguma coisa porque não quer, mas se esse é de justificativa para falar para uma outra pessoa, ou para seus relacionamentos, o porquê que não quer. E ela não tem que dar satisfação à escolha dela. Aí começa a ter liberdade. Já ouviram falar isso? Eu estou fazendo isso para o seu próprio bem. Nós que ouviram esse tipo de palavras, tem em todas as famílias. Eu estou te falando para o seu próprio bem. Me escuta. Essa afirmação de que eu só estou fazendo isso para o seu próprio bem, ela pode ser racionalização do sentimento ou pensamento de uma pessoa, ou é dessa pessoa racionalização do sentimento ou pensamento de que eu quero fazer isto para você. Eu não quero que me façam. Eu quero que você sofra um pouco para você aprender. Também pode ser racionalização. A afirmação de que eu acho que estou apaixonado por você. Caramba, você está num relacionamento apaixonado, apaixonado é pulsão sexual e desejo. Não é amor. Amor é outra história. E vai dizer, eu acho que estou apaixonado? Acredite se quiser, né? E vamos encontrar também no ser humano a chamada formação reativa. São classificações que Freud desenvolveu, que é uma atitude ou hábito psicológico com sentido oposto ao desejo recalcado. Que coisa, né? Esse mecanismo substitui comportamentos e sentimentos que são diametralmente opostos ao desejo real. Trata-se de uma inversão clara e, em geral, inconsciente do verdadeiro desejo, um disfarce. E aí, como outro mecanismo de defesa, as formações reativas elas vão se desenvolvendo. Em primeiro lugar, começa na infância. As crianças, aí tem um D aí, esse D não tem nada a ver. As crianças e incontáveis adultos tornam-se conscientes da excitação sexual que não pode ser satisfeita. Crianças e adultos. Evocam, consequentemente, forças psíquicas opostas a fim de suprimir efetivamente este prazer e desprazer. Vejamos. Um padre e deu baixa da batina dele. Se casou e foi com a mulher dele no meu consultório. Porque ele ainda carregava a culpa. Porque ele conheceu a mulher lá na igreja, enquanto ele era o padre, era o sacerdote. E eles se apaixonaram, começaram a se encontrar, tiveram relacionamento, e ele se sentia muito culpado por causa do juramento dele de castidade. E com isso, ele estava pecando diante de Deus. Chegou no consultório com um sentimento de culpa imenso. Quando, na realidade, ele abandonou uma profissão, uma condição doutrinária, de que deveria levar uma vida de pureza. Que pureza que é essa? Se a própria história da Bíblia aí passa a ser um contrassenso, quando diz assim, e Deus criou o Adão,
tirou uma costela e fez a mulher. E eles moravam no paraíso. Aí a serpente foi lá, ofereceu a maçã para Adão, e o Adão comeu a maçã. Nós estudamos ontem, aliás, antes de ontem, falando do símbolo fálico. Cobra é símbolo fálico. Maçã é símbolo feminino, da genitália feminina, dos peitos. Até a cor da maçã na história da Bíblia é vermelha, porque a mulher menstrua, né? Mas mesmo assim o Adão quer comer o Adão quer comer a mulher, não é? E essa atração recíproca. E com isso, essa repressão, feita por uma doutrina religiosa, aquele sentimento de pecado. Esse padre ele sofria bastante por causa desse sentimento de pecado e de culpa. Até conseguir se libertar disso, levou muito tempo. Então, voltamos aqui. Como outros mecanismos de defesa, essas formações reativas que são desenvolvidas, em primeiro lugar, na infância, pela educação que estamos mudando. As crianças, incontáveis adultos, passam por isso. Até se tornar consciente da excitação sexual, que não pode ser satisfeita. E assim estão evocando frequentemente forças psíquicas opostas, a fim de suprimir efetivamente esse desprazer, que é a formação reativa. Formação reativa traz desprazer e traz dor. Através da formação reativa, alguns pais são incapazes de admitir um certo ressentimento em relação aos filhos, mas tem, porque eles não seguiram como eles queriam que ele fosse. Acabam interferindo exageradamente em suas vidas, mesmo na vida adulta. O cara já casado, a mãe interferindo na vida deles. Aí, o genro, ele gosta das piadas das sogras. Porque as sogras são invasoras e não risadas das sogras. Ele está falando do sofrimento dele. E tudo isso com o pretexto de estarem preocupados com seu bem-estar e segurança, aqueles que estão invadindo seu espaço. Pais, avós, mães, tutores, educadores. Nesses casos, a superproteção é, na verdade, uma forma de punição sem liberdade. A pessoa precisa ser livre. O esposo pleno de raiva contra sua esposa pode manifestar a sua reação à formação reativa, tratando-a com formalidade. Minha querida, não era assim, querida. Tudo muito formal. Outro mecanismo muito interessante, que é a identificação, que diante de sentimentos de inadequação, o sujeito internaliza características de alguém valorizado, a sentir-se como ele. Identificação é conhecida pela psicanálise como a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. Ela desempenha um papel na história primitiva do complexo de Édipo. Por que na história primitiva do complexo de Édipo? Porque a criança se identifica com o pai e a menina se identifica com a mãe. O menino mostrará interesse especial pelo pai. Ele gostaria de crescer como ele. Isso se ele tem um pai que não é um daqueles absurdos. Porque tem pais que, ao invés de transmitir isso para a criança, transmitem na criança ódio, porque ele judia da criança. Mas, de uma forma geral, ele gostaria de crescer como pai, ser como pai e tomar o seu lugar em tudo, inclusive a mãe. Daí o complexo de Édipo.
podemos simplesmente dizer que toma o pai como seu ideal, ideal de ego. Este comportamento nada tem a ver com uma atitude passiva ou feminina em relação ao pai, ou aos indivíduos do sexo masculino em geral. Pelo contrário, é tipicamente masculina. Combina-se muito bem com o complexo de Édipo, cujo caminho ajuda a preparar a identificação do menino com o pai. E aí cresce e diz assim: eu não quero ser igual ao meu pai. Mas ele não percebe que ele está exatamente repetindo as coisas que o pai dele fez. Meu pai traiu minha mãe. Era um inferno. No entanto, ele também está se metendo em aventuras. Só que ele esconde isso. Fica bem escondidinho. Ele não fala a verdade. Mecanismo de defesa. Esse é o processo que ocorre quando nós estamos em sessão de análise, dependendo de determinada situação, chama-se regressão. Quando a gente fala em regressão, é um fato curioso. E algumas pessoas que não estão bem orientadas a respeito disso, não têm conhecimento, pensam que regressão é regressão a vidas passadas. Então, quer fazer uma regressão a vidas passadas para resolver alguma coisa que tem dentro dela, que está lá no passado dela, na outra vida. Bom, quem acredita vai fazer, o problema dele. Mas a regressão, ela existe. A regressão ela pode ser induzida com a prática de hipnose neurolinguística. Eu, particularmente, eu tenho uma boa prática em fazer regressão. Eu faço a regressão utilizando o processo hipnótico neurolinguística, levando a pessoa até a vida intrauterina. Além disso, eu não vou mais atrás disso, porque eu não tenho essa visão que tem pessoas que falam de vidas passadas. Então, até a vida intrauterina, sim, a gente busca todas as emoções. Eu fiz as minhas regressões e realmente cheguei até lá, senti perfeitamente tudo o que acontecia. Muito interessante. É um processo que leva tempo. Mas numa sessão de análise, uma regressão pode acontecer de repente. Essa figura que está aí, chorando, enxugando as lágrimas, ela está falando com liberdade na sessão de análise de uma situação dela, de uma situação que ela está vivendo atualmente e tal, tal. Escuta, 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 escuta. Ela está sempre repetindo aquilo, está angustiada. Aí, quando termina de falar, eu pergunto: como que era isso para você quando criança? Aí desaba a chorar. Só em fazer essa pontuação, como que era para isso para você quando criança, instantaneamente ela regrediu. Ela regrediu foi ao seu passado num momento em que aquilo provocava dor e começa a chorar. Então, a regressão é um retorno aos objetos que inicialmente foram catequizados pela libido, os quais são de natureza incestuosa, o desejo pela mãe, o desejo pelo pai. Um retorno da organização sexual como um todo a estágios anteriores da vida. Os tipos de regressão são encontrados nas neuroses de transferência, com importante papel no seu mecanismo. À medida que nós vamos falando um pouquinho de regressão, talvez até aconteça que algum de vocês esteja neste momento passando por uma regressão, um retorno a objetos inicialmente catequizados, tem que entender o que é catexia, em coisas do seu passado.
e vem um mecanismo de defesa chamado isolamento, que a gente procura isolar um pensamento, uma atitude, um comportamento, das conexões que teria com o resto da elaboração mental. O comportamento, assim isolado, passa a não ameaçar, porque está separado e não mais conectado aos desejos iniciais. Ele vai isolando determinados objetos de desejo, mas ele não perde a força. Na neurose obsessiva, a técnica de desfazer o que foi feito é encontrada pela primeira vez nos sintomas bifásicos. Sintomas bifásicos são aqueles de duas fases, de prazer e desprazer, nas quais uma ação é cancelada por uma segunda, do modo que é como se nenhuma ação tivesse ocorrido. Ao passo que, na realidade, ambas aconteceram. A finalidade de desfazer é o segundo motivo subjacente dos cerimoniais obsessivos. Sendo o primeiro, tomar precauções a fim de impedir a ocorrência ou recorrência de algum evento específico. Então, ele se isola no seu mundo. E é o processo de deslocamento, através do qual nós descarregamos sentimentos acumulados. Em geral, sentimentos agressivos em pessoas ou objetos menos perigosos. Todos os sintomas psiconeuróticos acabam tendo a participação de deslocamento para outra coisa para aliviar a dor. Daí que o deslocamento é o mecanismo psicológico de defesa, onde a pessoa substitui a finalidade inicial de uma pulsão por outra diferente e socialmente mais aceita. Durante uma discussão, a pessoa tem um forte impulso em socar o outro. Entretanto, acaba deslocando tal impulso para um copo, o qual pega e joga no chão. Comum em discussão de casais, briga de casais, de que a vontade que uma ou outra tem é partir para cima e encher o outro de porrada, mas então ele desloca. E aí começa a jogar as coisas no chão. Depois que quebra tudo, aliviou. Aí vai olhar o prejuízo, né? Tudo provocado pela pulsão que realiza esse deslocamento tão forte. Eu tenho tratamento comigo já há 12 anos, um casal, é uma cantora, e o marido dela é músico. E à toa começa uma discussão por causa de coisas que ocorreram com ela lá na sua infância, com seu pai, com a sua mãe. E não pelo que ela está vivendo com o cara que está com ela hoje. Então ela se enche de raiva e ela agride ele com toda a força. E ele tem que se defender. Aí chega no meu consultório, os dois desolados, porque eles se atracaram. Nenhum deles foi fazer boletim de ocorrência, porque os dois se agrediram, mas mostrando no braço os hematomas. Essa pulsão terrível de briga entre os dois vinha de uma origem daquilo que o pai dela fez com ela no passado, quando ela era criança. A judiação, como era criada na porrada, na ignorância. Quando criança, se aprontava alguma coisa, o pai tirava a cinta, mandava deitar, com a bunda para cima, e dizia: se você gritar, você apanha mais. Não pode gritar.
E batia, 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 mas de ficar aquelas manchas, aquelas marcas. Então, a raiva do pai pela agressão, ela descarregou no marido, que é a figura do pai. Raiva é aquele negócio que faz a boca ser mais rápida que o cérebro. É aquele negócio que a pulsão de morte vem com uma força tão grande e que a pessoa agride sem pensar nas consequências. Certa vez, conversando com um major da Polícia Militar, ele me relatando uma ocorrência. Eles foram atender um chamado de que o homem estava com a faca na mão querendo matar a mulher. E aquele alvoroço, os vizinhos alvoroço, e os dois brigando lá dentro, ele com a faca na mão, ameaçando que ele ia matá-la, que ia matá-la, que ia matá-la. O policial chegou, calmamente, eles têm uma habilidade muito grande para isso. E aquele cara com a faca na mão ameaçando, habilidosamente, o policial dominou este homem, colocou ele no chão e prendeu as mãos dele atrás com uma algema. Aquele casal que estava em briga naquele momento, que ela estava xingando ele também, de desgraçado, de filho da puta, de não sei o que mais, quando ela viu aquilo, não, não, pelo amor de Deus, não faz isso com ele. A presença do mecanismo de defesa é frequente em indivíduos saudáveis, mas em excesso é indicação de sintomas neuróticos. Ou, em alguns casos extremos, o excesso indicaria até sintomas psicóticos, sim, porque a pessoa chega num nível tanto de pressão, de agressividade, que ela perde a noção do superego e ela passa para o nível psicótico. Então, tem surto psicótico e se torna extremamente agressiva. Então, esse excesso indicaria até sintomas psicóticos e, principalmente, o excesso dos mecanismos de projeção, de negação da realidade e clivagem do ego. Clivagem do ego quer dizer dividir o ego em dois. Aqui já falei que deslocamento durante uma discussão, por exemplo, a pessoa tem um forte impulso em socar o outro, entretanto acaba deslocando tal impulso para um copo, o qual atira no chão, ou dá um murro na parede, ou bate a cabeça na parede. A presença desses mecanismos de defesa que nós estamos mencionando é frequente em indivíduos saudáveis, mas em excesso é indicação de sintomas neuróticos. Ou, em alguns casos extremos, o excesso indicaria sintomas psicóticos. E outros já têm outro tipo de mecanismo de defesa, que é a sublimação. Sublimação. É considerado o mecanismo de defesa mais evoluído, característico do indivíduo normal. Freud criou a noção de sublimação a partir da indicativa de que, para existir a civilização, houve necessidade de sublimar instintos, pulsões, desejos. Usa a sublimação para designar a mudança de um estado psíquico para outro, através de uma transformação de uma certa pulsão à pulsão sexual. A sublimação é algo simbólico de quando se consegue identificar suficientemente a produção de prazer a partir das fontes do trabalho psíquico. Na sublimação, a energia associada a impulsos e instintos socialmente aceitáveis e pessoalmente constrangedores ou inaceitáveis é na impossibilidade de realização destes, canalizada para atividades socialmente meritosas e reconhecidas.
Meu maior prazer é quando eu estou pintando um quadro. Eu estou na aula de pintura. Eu estou na aula de música. Meu maior prazer, sublima. Ela sublima o seu desejo sexual numa outra atividade. Ela sublima indo para a igreja. Ela sublima fazendo parte de entidades voluntárias de atividades na sua cidade, de assistência social, principalmente. A frustração do relacionamento afetivo e sexual mal resolvido, por exemplo, é sublimado pela leitura. Amo um livro. Por gentileza, quem está falando, deixa eu localizar, se eu consigo ver aqui para poder fechar seu microfone. Ok? Já fecharam, então? Muito obrigado. Então, sublimação significa isso. Aquela sensação, que aquele tesão, aquela libido que vem pedindo satisfação, ela não pode realizar, então ela sublima em uma outra atividade. Aí eu fico imaginando, não? O quanto viveu de sublimação Madre Teresa de Calcutá. O quanto vive de sublimação uma freira. Porque a natureza humana é inegável a pulsão sexual. Mas não pode, então tem que sublimar em alguma outra atividade meritosa. Atualmente, pessoas têm dificuldade em estabelecer um relacionamento sexual, sublimam em várias outras atividades. Jogam no computador, passam madrugadas com jogos no computador. Tem grupos de pessoas com o mesmo tipo de problemas. Leituras diversas de forma obsessiva. Diversos livros. Excessiva dedicação ao filho. Eu vivo para o meu filho. Caramba, mas você tem que viver para você. O seu filho precisa só ensinar ele a viver, para ele ser ele. Compulsão por escrever poemas. Quantos que tem essa compulsão por escrever poemas? Eu sempre fazendo poemas, coisa bonita. Vive num mundo de fantasia. Assim, transferindo com deslocamento para o objeto de prazer. Vários outros objetos de prazer. E o que é o inconsciente, gente? O sistema inconsciente designa a parte mais arcaica do aparelho psíquico. Por herança genética, existem pulsões acrescidas das respectivas energias, proto-fantasias, como Freud denominava, as possíveis fantasias atávicas, que também são conhecidas por fantasias primitivas, primárias ou originais. Quantas vezes inconscientemente a gente coloca uma bebida e toma bebida sem perceber até que estava fazendo aquilo, seja lá o que for, refrigerante, como também pode ser uma bebida alcoólica. Tudo provocado pelo inconsciente. Esse inconsciente, que é a parte mais arcaica do aparelho psíquico, ele tem uma força muito grande. Mas ele também é uma influência de herança genética. E essa herança genética provoca pulsões com uma energia enorme. Do inconsciente, as pulsões estão reprimidas sob a forma de repressão primária ou de repressão secundária. Uma função que opera no sistema inconsciente e que representa uma importante repercussão na prática clínica é que ela contém as representações da coisa em si, da vida da pessoa. O sistema inconsciente opera segundo as leis do processo primário
e além das pulsões do id. Tem também muitas funções do ego. E também tem funções do superego. Olha que nós estamos mergulhando fundo agora na mente humana, olhando para o inconsciente, tudo que pode vir lá do fundo abissal do inconsciente, as forças que vêm do superego, da formação de vida da pessoa, da educação, por quem ela foi educada, não precisa ser exatamente o pai ou a mãe, mas sim do cuidador. Hoje, em grande parte, os avós é que estão assumindo esse papel, e a criança cresce como uma referência inadequada para o seu equilíbrio na vida. A criança cresce influenciada pelo que o pai ou a mãe quer que ele seja, e ele não é. Ele não tem a liberdade de ser ele mesmo. Não consegue construir algo para ele. O sistema inconsciente opera, portanto, segundo as leis do processo primário. E além das pulsões do id que ele tem também muitas funções do ego e do superego atrapalhando a vida dele. Ainda no inconsciente, a linguagem corrente, o termo inconsciente é utilizado como adjetivo para designar o conjunto dos processos mentais que não são conscientemente pensados. Pode também ser empregado como substantivo, como uma conotação pejorativa para falar de um indivíduo irresponsável ou louco, incapaz de prestar contas do seu ato. Com Freud, o inconsciente deixou de ser uma supraconsciência, situado acima ou além da consciência, e se tornou realmente uma instância que a consciência já não tem acesso, mas que se revela a ela através do sonho, do lapsus, dos jogos de palavras, dos atos falhos. Muito bem representado naqueles filminhos, aquelas novelinhas bastante interessantes do Bolanho, o mexicano, representado pelo Chaves, cheio de atos falhos. Foi sem querer querendo. E depois, ninguém tem paciência comigo. Já o pré-consciente, como substantivo, designa um sistema do aparelho psíquico nitidamente distinto do sistema inconsciente. Como adjetivo, qualifica as operações e conteúdos desse sistema pré-consciente. Estes não estão presentes no campo atual da consciência e, portanto, são inconscientes, no sentido descritivo do termo. Mas se distingue dos conteúdos do sistema inconsciente na medida em que permanecem de direito acessíveis à consciência, conhecimentos e recordações, não processo secundário. Pré-consciente, ele está separado do sistema inconsciente pela censura, pelas experiências, por situações vividas, que não permitem que os conteúdos e processos inconscientes passem para o consciente sem sofrer a censura. É o filtro. Na segunda tópica freudiana, o termo pré-consciente é, sobretudo, utilizado como adjetivo, que isso é para qualificar o que escapa à consciência atual, sem ser inconsciente no sentido estrito. Mas, do ponto de vista sistemático, qualifica conteúdos
e processos ligados ao ego quanto ao essencial, e também ligados ao superego. Já o consciente, no sentido descritivo, é a qualidade momentânea que caracteriza as percepções externas e internas no conjunto dos fenômenos psíquicos. Segundo a teoria metapsicológica de Freud, a consciência seria a função de um sistema. O sistema percepção-consciência, pré-consciente e consciente, intimamente ligados. Já o consciente, veja essa figura do iceberg. O consciente é a pontinha do iceberg. O inconsciente é todo o oceano e toda a base profunda do iceberg. Do primeiro ponto de vista, o consciente, a consciência constitui a camada superficial do aparelho psíquico. Escreve isso Freud no Eu e o Isso. Vemos na consciência uma função que atribuímos a um sistema que, do ponto de vista espacial, é mais próximo do mundo externo. Consciência ligada ao mundo externo e não ao mundo interno. Por isso, quando ele pega alguma coisa inconsciente e torna consciente, o ego se equilibra. A divisão do psíquico em o que é consciente e o que é inconsciente constitui a premissa fundamental da psicanálise. E somente ela torna possível a esta compreender os processos patológicos da vida mental, que são tão comuns quanto importantes, e encontrar lugar para eles na estrutura da ciência. É uma ciência totalmente empírica. Nós não temos como medir, não tem teste para revelar isto. A psicanálise não pode situar a essência do psíquico na consciência. Mas ela é obrigada a encarar esta como uma qualidade do psíquico que pode achar-se presente em acréscimo a outras qualidades ou pode estar ausente. Estar consciente é, em primeiro lugar, um termo puramente descritivo que repousa na percepção do caráter mais imediato e certo. Opa, já vamos mexer com uma outra estrutura do ser humano, caráter. Depois nós temos que entender bem o que é um caráter. Hoje nós começamos a fazer ontem um teste com vocês da personalidade, para entender o que é personalidade, para diferenciar uma coisa da outra. A experiência demonstra que um elemento psíquico, uma ideia, por exemplo, não é, via de regra, consciente por um período de tempo prolongado, porque pode desaparecer da consciência envolvido por novas situações. E, pelo contrário, um estado de consciência é, caracteristicamente, muito transitório. Uma ideia de que é consciente agora não é mais um momento depois. Embora assim possa tornar-se novamente em certas condições que são facilmente ocasionadas. Nós podemos nos perguntar assim, eu estou consciente do que eu estou fazendo? Faço essa pergunta para vocês. Eu estou consciente do que eu estou fazendo? Nós podemos afirmar, sim, eu estou consciente do que eu faço. Fala com clareza. Mas aí ele começa a aprender mais coisas e vai entender, caramba, eu não tinha consciência que podia acontecer tudo isso. Aí, em cada indivíduo, existe uma organização coerente de processos mentais. E chamamos isso de ego.
É a esse ego que a consciência se acha ligada. O ego é o portador da consciência. Também está em conflito com o id e com o superego. O ego controla as abordagens, a motilidade, que é movimento voluntário, instintual, isto é, a descarga de excitações para o mundo externo. Ego é a instância mental que supervisiona todos os seus próprios processos constituintes e que vai dormir à noite, embora ainda exerça censura até sobre seus sonhos, provocados pelo superego. Desse ego procedem também as repressões, ele que tem esse meio de fazer a repressão, por meio das quais procura-se excluir certas tendências da mente, aqueles pensamentos, que coisas que a gente... Caramba, mas eu não posso fazer isso, coisa indesejada. Não simplesmente da consciência, mas também de outras formas de capacidade e atividade. Na análise, essas tendências que foram deixadas de fora colocam-se em oposição ao ego. E assim, a análise se defronta com a tarefa de remover as resistências que o ego apresenta quanto a preocupar-se com aquilo que está reprimido. Normalmente descobrimos durante a análise que quando apresentamos certas tarefas, com bastante cuidado com isso, ao paciente, ele entra em dificuldades. As suas associações falham quando deveriam estar se aproximando do reprimido. O id é a única estrutura da personalidade presente desde o nascimento. Funciona de acordo com o princípio de prazer. O id é hedonista e almeja satisfazer as suas necessidades, o que reduz a tensão e propicia o prazer. Já hedonista é o indivíduo que prioriza o prazer e a supressão da dor como objetivo de vida. É a tendência a buscar o prazer imediato, individual, como única e possível forma de senso moral, evitando tudo que possa ser desagradável. Hedonístico é assim. Estou num momento hedonístico. Pode querer dizer, estou num momento feliz, diferente, sem precedentes. Deixa eu voltar aqui. Esta imagem não pegou a animação, vocês vão achar muito engraçado. O id constitui o polo pulsional da personalidade. Olha aí a gente formando a personalidade. Os seus conteúdos, expressão psíquica das pulsões, são inconscientes. Por um lado, hereditários e inatos, e por outro lado, recalcados e adquiridos. O inconsciente, como instância psíquica, virtualmente coincide com o id, o qual é considerado o polo psicobiológico da personalidade. Olha que interessante. Psicobiológico, fundamentalmente constituído pelas pulsões do id. O id pode ser associado a um cavalo cuja força é total, mas que depende do cavaleiro para usar de modo adequado esta força. O cavaleiro é o ego. Os conteúdos do id são quase todos inconscientes. Eles funcionam com configurações mentais que nunca se tornaram conscientes, assim como material que foi considerado inaceitável pela consciência. A gente olhando esta imagem, quanta coisa que está vindo no pensamento. Quanta porção do id está acontecendo ao mesmo tempo e como que ela reage. Um pensamento,
como lembrança, escolhido da consciência, mas localizado na área do id, será capaz de influenciar toda a vida mental de uma pessoa. Recentemente, tratando de uma paciente de 32 anos, uma advogada muito inteligente, ela está no processo evolutivo muito grande. Hoje está sendo online. Então, online, ela estendeu assim o braço dela. Está vendo aí? Falei assim, o quê? A veia. Sim, eu estou vendo a veia. Eu também tenho veia, olha a minha. A minha até mais adiante que a sua. Então, volta e meia me vem uma angústia tão profunda que eu imagino a minha veia rasgada, jorrando sangue, e que vai jorrar sangue até eu morrer. E, caramba, interessante. Me conta um pouco mais. Aí começou falando da angústia dela, conflitiva, porque ela tinha aquela sensação de que a veia dela ia estourar, ia vazar o sangue e ela ia morrer de hemorragia. E ficava muito angustiada com aquilo. Mas ela tem consciência de que não vai acontecer isso. Porque quantas vezes que ela foi fazer exame de sangue, teve que fazer coleta de sangue para o exame, e nada disso aconteceu. Então, conscientemente, ela sabe que não vai estar estourando a veia e ficar vazando sangue. Mas dentro dela, aquela angústia inconsciente vem tão forte de que vai vazar sangue até morrer. Interessante. Você lembra de alguma situação, assim, no seu passado e tal? Começou a buscar, começou a buscar, começou a buscar. E ela não lembrava. Aí eu perguntei, e... você nasceu de parto normal? Não, não, eu nasci de cesariana. Ah, interessante. E a sua mãe, ela contou para você como é que foi o parto? Contou sim. Foi interessante. E quando você foi para cesariana, o médico lá, ele teve que cortar a barriga da sua mãe e teve que tirar você lá de dentro. Eu estava toda ensanguentada, não estava? Estava. Tem até foto, não, que a mãe mostrou, que é isso mesmo. Aí eu lembro, e a mãe me falou também que eu estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. E o médico teve que cortar e saiu muito sangue. E eu saí muito suja. Aí, cara, sacou, caramba. Então é daí que eu tenho essa sensação de que vai vazar sangue até eu morrer e que eu estou totalmente suja. Fantástico, né, gente? Acabou a angústia. Aí Professor, fui posso fazer uma trabalhar. pergunta? Você cresceu. Essa criança não existe mais. Pode falar. É, E aí cessou essa angústia dela de vez? Ou porventura vem alguma ondulação, alguma outra memória desse caso, assim? E aí ela deu emenda uma outra pergunta. É possível não ter mais essa angústia mesmo? Ou volta e meia ela virar sobre outra forma? Calma, calma aí. Não é assim, tchan, não, tá? Isso aconteceu hoje, antes de eu começar a aula. Ah, tá bom, perdão, perdão. Mas legal, a sua pergunta é muito interessante, porque estou aprendendo um pouco, conhecendo como que a coisa vai se desenrolando. Aí foi muito legal, porque ela então desenvolveu o pensamento para ela mesma. Ela disse assim: legal, já diminuiu bastante a minha angústia agora, mas toda vez que ela vier, eu preciso dizer para essa criança que está dentro de mim
de que ela não existe mais, eu cresci. E preciso dizer para ela que eu nasci para morrer, eu vou morrer um dia. Eu só tenho que aceitar isso. Percebeu agora, Daniel? Como já diminuiu a angústia? Nossa, professor, sim, eu é que fui ansioso. Fantástico, né, cara? Sim, muito, muito, muito. Então, um pensamento, uma lembrança excluído da consciência, mais localizado na área do id, mesmo que a pessoa não lembra dela, é capaz de influenciar toda a vida mental de uma pessoa pelas sensações, pelas emoções provocadas naquela ocasião. Eu tenho casos de tratamento em que a pessoa está manifestando as suas neuroses agora na vida adulta, com 40 anos de idade, e a origem foi quando ela foi fecundada. Mais para frente eu vou contar essa história para vocês. Não é uma história, é um case real. Na fecundação. Ô, professor, Oi. oi, boa noite. Desculpa, cheguei um Boa. pouquinho mais tarde hoje. Referente a essa paciente que o senhor relatou, vamos dizer assim, essa angústia que ela ficou, foi ela como bebê, que de repente viu, os olhos captaram, né, o inconsciente captou aquele corte do cordão umbilical e ela, ou pode ter captado até da própria mãe, o medo e a angústia da mãe pela situação. Quem falou? A Sabrina. Sabrina. Que bom, Sabrina. Muito obrigado aí da sua participação Depois me dá a também. presença, eu cheguei um pouquinho mais tarde. Não tem problema, não precisa pedir desculpas não, porque todos nós trabalhamos, somos adultos, nós temos nossas responsabilidades. Pode chegar atrasado na aula, não tem problema nenhum. Depois você vai receber também a gravação, né? Para você poder Tá, rever. E tem a apostila para você poder se aprofundar. sim. No caso, ela não tinha consciência do que tinha ocorrido com ela quando ela nasceu. Sim, por ser um bebê, né? Não sabe o que está acontecendo. Recém-nascido. Ela tinha Sim. sensação. Esta sensação ela estaria carregando hoje. Uma sensação Ficou no inconsciente. inexplicável. É, uma sensação inexplicável. Sim, Aí se aventou que possivelmente seria esta a origem dessa sensação que ela está carregando. Estava carregando, que já diminuiu. sim. Sabe Mas por que é, ele pergunta isso, professor? sim. Porque eu, grávida da minha filha, com 8 meses, Uhum. ocorreu uma situação de um cachorro que tinha muito grande, bravo lá, que estava solto, e ele latiu na minha direção. E eu fiquei com medo, porque ele costumava atacar, né? E as pessoas, ele era muito grande, pesado. Aham. E beleza, passei por aquilo ali, tempo passou, ganhei a menina. Quando ela tinha já ali seus 3, 4 anos, eu percebia que ela morria de medo de cachorro, podia ser um filhotinho, ela tinha muito medo, ela tinha pânico. Aí ela foi passando, aí eu lembrei o porquê, porque ela nunca foi atacada por um cachorro. Ela captou o meu medo que eu senti naquele momento e ela gravou no inconsciente o latido do cachorro. E ela instintualmente sentiu medo do cachorro, E sem instintivamente ela saber o que era um cachorro. o que era, porque desde pequenininha, de bebezinha, ela escutava um latido de cachorro, um cachorro, ela ficava assim, em pânico. Claro, hoje eu já trabalhei esse medo nela, ela inclusive tem cachorro, ama, mas foi preciso fazer um trabalho nela para Precisa, com certeza. limpar, né? Uns reagem mais rápido, outros demoram mais, mas é isso mesmo. É Sim, quando você traz para a consciência aquilo que estava lá prejudicando no inconsciente, porque sim, não perdeu a força do afeto. sim. Ficou claro? É legal olhar por essa ótica do conceito, né? Já entendendo um pouquinho do conceito psicanalítico. Isso, com certeza. Nós estamos no comecinho ainda, né, Sabrina? É, É isso, mas verdade. muito boa também a sua colocação. Muito obrigado pela participação. E todos vocês, por favor, não precisa
perguntar se pode fazer uma pergunta, e nem pedir desculpas. Simplesmente faça uma pergunta, por favor, aqui é aberto para isso. Não tem nenhuma autoridade aqui, não. Tem um professor de data que é colega de vocês, que também tem as suas dificuldades, às vezes, quando está trabalhando com seus pacientes, tem as suas próprias dificuldades, eu sou um ser humano como qualquer outro. Nós somos colegas. Legal? Fiquem bem à vontade. Então, está falando assim, que o ego é a estrutura da personalidade, o eu, né? Responsável pela unidade da personalidade que está em contato com o mundo real. Por isso nós estamos falando de personalidade, para que vocês possam também ir se conhecendo mais com esse teste de personalidade, mas um ser humano ele não é teste, ele é apenas um indicativo, porque você vai se conhecendo e você vai mudar o que você quiser, se quiser mudar alguma coisa. E que o ego opera de acordo com o princípio da realidade. Ou seja, pode compreender com precisão a realidade e se adaptar às exigências da realidade, porque é o ego que está em contato com o mundo. É o ego de vocês que está em contato aqui comigo agora. É o meu ego que está em contato com vocês. O ego, ele está numa relação de dependência, tanto para com as reivindicações do id. O id aqui está me dizendo assim, pô, você está essa hora da noite aí, dando aula aí com esse monte de gente aí. Ah, você podia estar agora comendo uma pizza, tomando um vinho, né? O id está falando isso. Mas o ego já está decidido, não, eu estou fazendo algo que eu quero fazer. Fica quietinho aí, id. Outro dia eu vou comer pizza. Então, desta forma, como para os imperativos do superego e exigências da realidade. Embora o ego se situe como mediador, encarregado dos interesses da totalidade da pessoa, a sua autonomia é relativa, porque ele está sempre sofrendo pressão do id e do superego. O ser humano, na sua origem, ele é um animal inteligente, é um ser que fala, é um ser que raciocina, é um animal social, se socializa. Aliás, os animais se socializam. A gente não vê grupo de leões misturado com grupo de gatos. São separados. Cachorro com cachorro, gato com gato. Mas esse fato de segregado, precisa se agregar a alguma coisa. Se quiser viver com seus congêneres. Não pode se instalar nessa espécie de nirvana. Nirvana, eu estou na minha, o resto do mundo não existe. Princípio do prazer, isolamento. Assim como lhe é impossível deixar que as pulsões se exprimam em estado puro. De acordo com a concepção budista, o estado de nirvana seria uma superação do apego aos sentidos. Nada mais me interessa, eu sou eu. Do material e da ignorância, tanto como a superação da existência, a pureza e a transgressão do físico. Nesse quadro simples, a evolução do ser humano, hoje, sentadão na frente da TV, uma garrafa de cerveja, no jogo de computador e assim por diante. Vem lá do fundo da caverna e continua prisioneiro na caverna moderna. Já o superego é o representante interno das regras, das restrições familiares, das restrições sociais. Gera culpa quando agimos contra suas regras. Para Freud, o seu papel é assimilável a de um juiz, o superego, ou de um censor relativamente ao ego. Além disso,
O superego nos fornece um ideal de ego construído pelo superego. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Que é uma imagem do que nós gostaríamos de ser. Nossos modelos interiores, mas nós não somos. Por isso o ser humano está sempre em conflito. Como parafraseando em Shakespeare, 400 e tantos anos atrás, to be or not to be. That is the question. Ser ou não ser? Esta é a questão. E este é o conflito humano. Ser. Temos que aprender a ser. Simplesmente na palavra em inglês, be. O superego, ele é arcaico, representa uma forma de moralidade imatura e rígida. Freud afirma que o nosso sentimento de culpa, muitas vezes, está desvinculado da realidade atual, representando a compreensão imatura de uma criança pequena. Classicamente, o superego é definido como herdeiro do complexo de Édipo. Olha só, lembra da fase do desenvolvimento psicossexual? 3, 4 anos de idade, em que o menino deseja a mãe, mas não pode. Édipo, do mito da mitologia de Édipo Rei. A menina deseja o pai, mas não pode, porque é incesto. Constitui, portanto, isto por interiorização das exigências e das interdições parentais. Parentalidade é, pois, substantivo que originariamente se refere ao pai e à mãe. Parentalidade refere-se também aos cuidadores, que ou nem são pai e mãe, ou nem são de sexos diferentes. E aí, voltando para a personalidade, são vários aspectos. Freud identificou 3 fatores constituintes da personalidade humana que interagem dinamicamente, resultando padrões típicos de comportamento. Esse comportamento é chamado de personalidade. Como a gente confunde o que é personalidade, né? Qual que é a sua personalidade? Vamos trabalhar isso para você se conhecer. Então, sabemos que o id representa as forças instintivas, os impulsos biológicos, e é orientado pelo princípio do prazer. Em relação ao id, se manifesta o controle sobre as exigências dos instintos, satisfação ou supressão da excitação provocada, consideração das tensões produzidas por estímulos, prazer e desprazer. A personalidade, o princípio da realidade, a autopreservação, comanda o movimento involuntário, a percepção de estímulos externos. Movimento involuntário, percepção de estímulos que vêm externamente para nós. Armazenamento das experiências, memória. Evitação de estímulos excessivamente internos, é uma fuga. Lida com estímulos moderados, adaptação. Aprende a produzir modificações convenientes no mundo externo em seu benefício, uma atividade. E o superego representa as forças repressivas da sociedade, das condições religiosas, de uma organização de trabalho, consciência moral do homem, influências presentes dos pais, família, tradições e demandas do meio social. Aí Freud diz que o id e o superego possuem algo em comum. Ambos representam as influências do passado. O id, a da hereditariedade, e o superego, a parental social.
Enquanto o ego é principalmente determinado pela experiência pessoal, por eventos acidentais e contemporâneos. Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém, e de ego e superego. A formação da personalidade é processo gradual, complexo e único a cada pessoa. O termo é usado em linguagem comum com o sentido de conjunto das características marcantes de uma pessoa, de forma que se pode dizer que uma pessoa não tem personalidade. Esse uso, no entanto, leva em conta um conceito de senso comum, leigos, e não um conceito científico. E o Freud, novamente, volta a afirmar aqui, ele concluiu que a estrutura da personalidade é constituída de id, ego e superego. No senso comum, as pessoas falam, nossa, mas essa criança tem uma personalidade forte. Oh, mas aquela pessoa não é muito difícil, ela tem uma personalidade muito forte. Palavras de leigo. Não tem personalidade forte nem personalidade fraca. Tem personalidades. Devido ao fato que muitas pessoas têm personalidade desintegrada e por isso vivem disfarçando. O disfarce é um mecanismo de defesa. A palavra persona originou personalidade, que com o tempo sofreu modificação semântica, passando a significar a autenticidade e não a máscara. Então, qual é a sua persona? Eu estou aqui agora num persona. Na persona de mestre na psicanálise. E vocês estão aí na persona de estudantes da psicanálise, formando na psicanálise. Mas vocês não fazem a mínima ideia de como é o Antônio no seu íntimo, na sua vida particular. E eu também não faço ideia de como são vocês no seu íntimo, na sua vida particular, quanta coisa que tem aí dentro de cada um e quanta coisa que tem dentro de mim. Então, na persona, nós colocamos uma máscara. Tiramos a máscara e nós passamos a ser outra coisa. E isso é mutável. A personalidade integrada não finge. Ela se assume, ela se realiza. A personalidade integrada ela é mais livre. Então, na realidade, o nosso foco aqui não é estudar a personalidade, não é nesse módulo, mas lá dentro estudar um pouco mais. Mas, para a ilustração, eu informo para vocês sobre o Enneagrama. Enneagrama é a ciência dessa área. Enneagrama quer dizer, Ennea, no grego, é 9. Grama, peso. 9 pesos da personalidade. Que é a ciência dessa área através do Enneagrama. Já ouviram falar de Enneagrama antes? Alguém já ouviu falar do Enneagrama? Não, né? Então, eu tive a felicidade de fazer um curso de Enneagrama em Guarulhos, em São Paulo, durante uma semana inteira. Isso no ano 2002. Muito interessante. Enneagrama é a ciência dessa área, onde são classificados 9 tipos de personalidades. Classificaram 9 tipos, as quais são identificadas em determinadas situações em que uma pessoa possa se encontrar. Portanto, a personalidade é mutável. O Enneagrama, neste quadro, é isso que está aí. Ó. Observem. Personalidade, perfeccionista, prestativa, motivador, romântico, observador,
precavido, entusiasta, controlador, pacificador. E elas vão se ligando dependendo da situação, do momento em que a pessoa está envolvida em determinado contexto social. Então, se quiserem estudar um pouco sobre o Enneagrama, não é necessário estar fazendo isso agora, porque é bastante complexo esse entendimento, mas esta movimentação existe da ligação. Eu posso, ao mesmo tempo, estar ligado aqui no romântico, mas, por outro lado, eu posso, ao mesmo tempo, ser perfeccionista. Vou dar um espirro. Desligar meu ar-condicionado. É terrível o ar-condicionado. Eu posso estar com personalidade entusiasta, geralmente é aquela que mais me acompanha, entusiasta. E, ao mesmo tempo, estar ligado como observador. E, simultaneamente, eu posso voltar do entusiasta para perfeccionista, e de perfeccionista eu posso ir para o romântico, e do romântico eu posso passar para o prestativo, do prestativo para o controlador. E todos nós temos essa variação. Eu coloquei aí achei interessante, um teste de personalidade, de Personality Laboratory americano, e eu fiz esse teste, ele custa R$100. Vocês podem entrar na internet se quiserem fazer. É interessante, a gente vai se conhecendo cada vez mais e você poderá afirmar alguma coisa nesse teste. Depois eu vou enviar para vocês este link. E com tudo isso, minha gente, que eu falei que a gente ia mergulhar a fundo hoje, né? Por isso que nós realizamos esse encontro 2 dias num mês, para que haja tempo de poder estudar nas apostilas. Não fiquem preocupados em estar comprando livros e mais livros, que não vai resolver. Nas apostilas nós temos um condensado de um apanhado de várias obras. E elas estão colocadas com uma linguagem de mais fácil entendimento e sem muita retórica. E com isso, quais os recursos que o psicanalista tem para trabalhar com tudo isso, hein? O que se destaca no exercício das atividades do analista no consultório, hoje também consultório online, é o conceito que estabelece que não há como se separar conhecimento prático do teórico, portanto, não praticar psicanálise. Vez que a mente inconsciente do analista e a sua empatia são os recursos mais importantes de que se dispõe para a análise. No processo terapêutico, que é uma série de interrelacionamentos de fatos, que no caso teriam que ser psíquicos, os quais apropriadamente instigados por processos técnicos, ensejariam efeitos terapêuticos. Então, como processo terapêutico, nós temos a aberração, a compreensão interna, o resgate das lembranças antigas. Resgata e joga fora. Deixando bem claro, a psicanálise não trabalha com a hipótese diagnóstica nas entrevistas iniciais. Não vamos ficar fazendo caça às bruxas e querer dar um diagnóstico, não é isso. O trabalho do analista visa o surgimento da neurose durante o processo analítico. Porém, conhecer as neuroses enriquece o trabalho e a leitura do analista durante o processo de análise. E facilita, assim, o enquadramento do paciente no processo analítico. Psicanalista não apresenta diagnóstico. Embora saiba diagnosticar e pontuar, nós vamos aprender a diagnosticar e pontuar, mas não apresentamos diagnósticos. Não vamos rotular ninguém. Certa vez, uma senhora
aqui na clínica da Polícia Militar, onde eu tenho o consultório lá. Ela sempre me via ali com movimento. Ela estava com uma filha de 9 anos e uma outra de 7 anos. E assim que saiu um paciente, ela viu que tinha um espaço, ela pediu licença, entrou no meu consultório com as duas meninas e me disse assim: ah, doutor, o senhor atende também crianças? Sim, atendo, sim. Então, essa minha filha aqui de 9 anos, ela foi diagnosticada pelo psiquiatra e pela psicologia como TDAH. TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Pois é, mas a pequenina entende mais do que ela. E, caramba, o que essa mulher está fazendo? Está destruindo uma criança de 9 anos. Mas tem que ouvir, né? Foi muito bem. A menina já veio rotulada. Ela veio rotulada pelo psiquiatra, veio rotulada pela psicologia. Eu falei, ok. Vamos, então, marcar um tratamento para ela, mas tem uma seguinte condição. Eu só trato de criança se a mãe vier também. A mãe precisa de tratamento. E, em hipótese alguma, eu vou atender uma criança que você vai deixar aqui, vai sair, vai ter que ficar na sala de espera, ali aguardando. Concorda? Concordo. Então, vamos começar. Aí veio ela e essa menina de 9 anos. Vai ficar aguardando aí? Ok, ótimo. Fica à vontade, eu vou conversar com ela. Aí a menina começa a me contar como é o ambiente dela. Ora, as duas filhas, aliás, a menina de 9 anos é filha do primeiro marido dela. Mas um mês antes dessa menina, um mês antes do pai dessa menina de 9 anos ter falecido, a mãe traiu ele com um síndico do prédio que morava em frente. Engravidou e nasceu a menina de 7 anos. Já viu a confusão? E moram num apartamento de 2 quartos. Porque depois que o primeiro marido morreu, ela se juntou com o outro. O outro tinha mais 3 filhos. Então ficaram dentro de um apartamento de 2 quartos, 5 pessoas diferentes. Fora o casal. Mais cachorro e gato. A gente começa a imaginar que ambiente. Se o cara que foi com ela já tem filho com 22 anos e a menina está dormindo no lugar, ela tem 9 anos? Tem uma outra menina, no filho do outro cara, que não é da mãe, de 20 anos. Também já sai para a noite, para os gandaias e tudo mais. E tudo isso dentro de 2 quartos, então são camas com beliches. É possível não ter hiperatividade num ambiente desse? Aí, quando a mãe vem para a análise, aí começa a demonstrar todas as neuroses dela, além das somatizações patológicas. Endometriose,
enxaqueca e mais um monte de coisa. O que a gente vai fazer com o negócio desse, minha gente? A primeira coisa que nós temos que fazer é nunca aceitar rótulos. Nós não sabemos o que é esse rótulo. Se esse rótulo é verdadeiro ou não, nós não rotulamos ninguém. Há pouco tempo, uma formada que faz supervisão comigo. Professor, acho que tem um microfone ligado aí, tá dando. Tem sim, por favor. Quem está com o microfone ligado aí pode desligar, por favor. Deixa eu ver aqui se eu consigo fechar por aqui. Eu acho que agora sim, desligaram. Então, vamos voltar lá. O importante no psicanalista é pontuar, não aceitar rótulo. Eu contando para vocês que esta formada já por mim, já há alguns anos atrás, fazendo uma supervisão, ela recebeu no consultório dela uma doutora na área da polícia, um rótulo imenso. E ela se sentiu diminuída com todo aquele doutorado daquela mulher. E começou a falar das angústias dela, que ela está tratando com uma mulher extremamente culta, tal. Deixa ela falar, depois que ela falou, desabafou. Eu perguntei para ela, você está tratando do rótulo ou você está tratando do ser humano? Ela levou um susto. Ela estava impressionada pelo rótulo. Doutora fulano de tal, para isso, aquilo. Ela não estava tratando do ser humano. Aí sim, quando caiu a ficha, quando ela entendeu o que ela estava fazendo, sim, aí passou a tratar como ser humano. Ficando igual, estabelecendo rapport, estabelecendo empatia. Nenhum título, minha gente, substitui o ser humano. Ser humano é ser humano. O psicanalista trabalha ser humano. Não apresenta diagnóstico, embora saiba diagnosticar. Porque tem diagnóstico que vem desta forma, mas e cadê o entendimento por que está apresentando aquela hiperatividade? Contraindicações para o tratamento psicanalítico. Sabiam que existe isso? Tem pessoas que estão contraindicadas para a gente fazer tratamento com elas. O primeiro fator é a fatoridade. Pela minha idade, eu sou totalmente contraindicado para fazer análise. Porque diz assim, a partir dos 50 anos é muito difícil trabalhar. A partir dos 60 é pior. Depois dos 70, então, não dá para trabalhar, você não tem o que fazer. Por que isso é uma fatoridade que influencia? Porque a carcaça da pessoa está muito enrijecida. Se ela não entrou por este mundo do lado humano, das ciências humanas, do conhecimento, se ela não entrou para dentro de estabelecer a humildade para ouvir e entender que nós também somos humanos, não consegue trabalhar. Ela é muito enraizada nas suas coisas, suas verdades são absolutas. Fator inteligência. Trabalhar com pessoas inteligentes é uma maravilha. Trabalhar com pessoas burras é muito ruim. Muito difícil de conseguir resultado. Fatores circunstanciais da vida da pessoa. Transtorno de personalidade antissocial. Fator econômico. Não pode pagar uma sessão. Não gera compromisso. Todos os trabalhos que eu fiz socialmente não gerava compromisso, não produzia resultado. É necessário ter um valor, por mínimo que seja. Professor, Oi. perdão, interromper, mas essa parte que o senhor está comentando do fator econômico, realmente, todos os atendimentos que eu fiz, assim, ou cobrei bem pouquinho, porque a pessoa parecia bem humilde, né, e estava precisando, ou todo atendimento que eu fiz e não cobrei,
realmente, as pessoas não se... Parece que elas pensam assim, não está cobrando não é porque não é bom, porque está começando. Eles parece que não valorizam, né? Eles realmente não geram compromisso neles mesmos de aproveitar aquela oportunidade. É isso mesmo. Isso foi uma coisa que eu aprendi meio que na prática. Mas tem um aspecto na sua fala aí. Você falou pessoas humildes. No caso, Não são o poder humildes, econômico Sabrina. baixo, né? Não são humildes. São pessoas de baixa renda. Porque Isso. essas que se dizem pessoas humildes, elas têm um raciocínio muito trancado, elas são donas da verdade. São aquelas que vão dizer para você, pessoas humildes que vivem agarrados a um dogma, a uma situação, ensinamentos de religião, e que dizem assim, isso não é coisa de Deus. Arrogantes. O humilde, ele não é arrogante. Sim, sim. O humilde, ele tem inteligência. Legal? Fator tempo. Mas eu não posso ficar esse tempo todo fazendo análise. Ok. Você que sabe. O tempo é muito importante. Fator intimidade, pessoas do nosso relacionamento, não dá para tratar. Fatores clínicos de contraindicação. Vários fatores, inclusive psiquiátricos. E ainda no recurso do analista, buscar estabelecer uma aliança de trabalho. A aliança psicanalítica se refere à colaboração mútua, estabelecer elo de ligação, estabelecida entre um analista e um paciente, visando formar um pacto com o outro. Aqui você pode falar e eu te escuto. Eu posso pontuar para você resolver, mas eu não vou resolver a sua vida e não vou dizer para você o que você deve fazer. Você que tem que tomar a sua decisão, mas eu estou junto aqui para te apoiar. O ego deve prometer a mais completa sinceridade. Ou seja, colocar à disposição da aliança terapêutica todo o material que possa produzir autopercepção. E para isso é necessário assegurar ao paciente a mais estrita discrição e colocar nosso serviço e experiência visando elucidar as manifestações influenciadas pelo inconsciente. Resistências existem normalmente. No tratamento psicanalítico, chamamos de resistências, os diversos obstáculos que o paciente expõe para impossibilitar o acesso do seu próprio inconsciente. Ele está falando conosco cheio de resistências, porque não quer mostrar a sua realidade. Isto é, ele quer dificultar o trabalho terapêutico, bem como a sua própria cura. E talvez ele até tenha prazer no seu sofrimento, na sua angústia. E aí vem a transferência e a contratransferência. A transferência é a transposição, ou deslocamento do objeto interno para a figura do analista. Isto é, o paciente vê no analista o seu próprio objeto interno e passa a nutrir por ele os mesmos sentimentos que nutria por este objeto, originalmente no passado. Talvez seu pai, talvez seu avô, talvez um educador. O fator transferencial é ambivalente. Compreende tanto atitudes positivas e afetuosas, quanto negativas e hostis, em relação ao terapeuta, que, via de regra, é posto no lugar dos pais do paciente. Mas todas as forças do paciente e do analista devem ser mobilizadas para levá-lo a uma conclusão real dos seus sentimentos. A contratransferência já é questão do analista, do psicanalista. É a transferência do terapeuta para o seu paciente.
Porque à medida que o paciente vai falando, montando a sua história, vão coincidir com histórias que você vivenciou, é como se você estivesse olhando no espelho do seu passado. Aí, então, muito cuidado quando acontecer a contra-transferência, é muito legal, está rolando a psicanálise, mas é necessário pedir supervisão o mais rápido possível. A contra-transferência pode ser estimulada por todo o material que provenha do paciente, inclusive por seus componentes transferenciais. E aí tem a fase importante que levará ao insight e elaboração. O insight é para dentro, quer dizer, para dentro da pessoa, luz para dentro da pessoa. Psicanálise é a ciência da luz para dentro da pessoa. O insight é a aquisição do conhecimento da própria realidade psíquica, como é difícil a pessoa adquirir isso. Este conhecimento não é especificamente a experiência de compreender intelectualmente alguma coisa, mas é uma experiência que envolve também uma participação afetiva. É uma autodescoberta que pode ser carregada de emoções. E a catexia, falamos lá atrás, para agora mais um pouco, a catexia é um investimento libidinal. Refere-se ao fato de que uma certa quantidade de energia psíquica esteja ligada a um objeto externo como o seu representante interno, numa tentativa de reencontrar as experiências de satisfação que lhe estejam correlacionadas ou que estão sendo negadas. Catexia é o processo pelo qual a energia libidinal disponível na psique é vinculada ou investida na representação mental de uma pessoa, de uma ideia ou de uma coisa. A libido que foi catequizada, ela perde sua mobilidade original e não pode mais se mover, ela está fixada numa coisa. Em direção, não consegue buscar em direção a novos objetos. Está enraizada em qualquer parte da psique que atraiu e segurou. Isso é catexia. E com isso temos a neurose. Na psicologia moderna é sinônimo de psiconeurose ou distúrbio neurótico. Isso se refere a qualquer transtorno mental que, embora cause tensão, não interfere com o pensamento racional ou com a capacidade funcional da pessoa. Essa, minha gente, é uma diferença importante em relação à psicose, que é a desordem mais severa. A psicose, ele perde totalmente, ele não tem superego. Ele faz o que ele quer. O conceito de neurose está, assim, intimamente ligado à teoria nosológica psicanalítica, ou seja, a maneira como a psicanálise explica a origem e o desenvolvimento dos transtornos mentais. Psicose é um quadro psicopatológico clássico, reconhecido pela psiquiatria, pela psicologia clínica e pela psicanálise, como um estado psíquico no qual se verifica certa perda de contato com a realidade. O psicótico, ele vive uma realidade dele. No processo de negação, que é a tentativa de aceitar na consciência algum fato que perturba o ego. Observem bem esta figura animada que está aí, com os pensamentos, negando alguma coisa. Os adultos têm a tendência de fantasiar que certos acontecimentos não são, de fato, do jeito que são. Negam. Ou que, na verdade, nunca aconteceram. Este voo de fantasia pode tomar várias formas, algumas das quais parecem absurdas ao observador objetivo. E a racionalização, que é o processo de achar motivos lógicos e racionais aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis. É o processo através do qual uma pessoa apresenta uma explicação que é logicamente consistente, convincente ou eticamente aceitável para uma atitude, uma ação, uma ideia, um sentimento que causa angústia. Usa-se a racionalização para justificar comportamentos quando, na realidade, as razões para esses atos não são recomendáveis.
verificamos, minha gente, um universo desconhecido, ó. Fantástico, não é? Mergulhamos até uma certa profundidade, não foi totalmente fundo ainda não. Esse universo desconhecido da mente humana, fantástico, maravilhoso, é empolgante nas descobertas que nós poderemos alcançar em nosso benefício para os outros. Nós vamos encerrar por aqui. Agradeço muito a presença de vocês, a participação. Procurem sempre também participar mais. Puderem também, já no próximo encontro, falar um pouquinho sobre o seu teste de personalidade, para a gente ir desinibindo. O trabalho para a nota. Elaborar um texto sobre o entendimento da apostila ou um item que vocês possam escolher, algum mecanismo de defesa e assim por diante. Mínimo de 3 páginas, máximo de 5 páginas. Padrão ABNT, por gentileza, podem enviar pelo WhatsApp e também pode ser pelo e-mail. Eu vou tirar os slides então, desejando a todos uma noite maravilhosa. Até o próximo encontro. Ok. Boa noite, professor. Obrigado por hoje. Obrigado, Sabrina. Boa noite. Dá mais uma lida aí no conteúdo para poder fazer o trabalho. Maravilhoso, professor. Até a próxima. Boa noite. Bom final de semana. Obrigada, igualmente. Boa noite, professor. Bom final de semana para o senhor. Para todos nós, noite maravilhosa. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada Beijão pra pela todos. aula maravilhosa. Boa noite. Beijo a todos. Quer falar alguma coisa, Mari? Já foi. Tudo bem, Tecla? É Tecla ou Tecla? É tecla. Tecla. Ah, já vou Tecla. colocar isso assim. Tecla. Tá certo. Isso. Tá certo. Muito boa aula. Muito obrigado. Tem alguma pergunta? De momento, não. Estou aprendendo. Todos nós estamos aprendendo sempre. Cada aula também eu aprendo muito. Bom final de semana, Tecla. Obrigada, igualmente. Boa noite. Boa noite.